Abra sua Bíblia comigo, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Estou vendo o diácono Lucas Luna ali, se escondeu o vaso. Te abençoe, viu? Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Essa palavra está queimando no meu coração. O Senhor tem algo para nós aqui nessa noite. Glória a Deus. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 20, vamos ler a palavra do Senhor. Então Davi se levantou da terra. Não precisa colocar na outra versão, mas a minha versão diz: então Davi se levantou do chão e lavou-se e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa e adorou ao Senhor. E então foi para a sua casa, pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Quem diz amém? Olhe para cá, por favor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde uma criança foi gerada. Esta criança que é gerada fruto de uma escolha mal feita na vida de Davi, de um erro gerado na sua vida. A Bíblia vai dizer no segundo livro de Samuel, capítulo 12, que Natã chega na casa de Davi, o profeta de Deus, e ele começa contando uma história para Davi. E ele diz: Davi, o rei, eu gostaria de contar uma história. Havia um homem, rei, que esse homem, ele era muito rico, ele era dono de muitas terras. Não precisa pôr o texto na tela, eu só vou ler, eu só vou citar. Esse homem, ele tinha tudo. Ele possuía inúmeras ovelhas, ele possuía muitas coisas. Mas próximo a esse homem rico, rei, havia um homem que era pobre, um homem que não tinha nada senão uma cordeirinha. Mas sabe, rei, essa cordeirinha que ele tinha, mesmo sendo pobre, ele cuidou. Mesmo sendo pobre, ele zelou. Mesmo sendo pobre, ele fez com que ela crescesse. Mas certo dia, um forasteiro chegou, esse homem, e passou na casa desse homem que era rico. E ele não quis lançar mão em uma das suas próprias ovelhas, em nenhum dos seus bois. Em vez disso, o que era rico tomou a cordeirinha que pertencia a um homem pobre. No mesmo instante, a Bíblia vai dizer que Davi se enche de ira. No mesmo instante, a Bíblia vai dizer que Davi se enfurece. E Davi tem uma sentença para esse homem. Davi olha e diz assim: o homem que cometeu tamanha impiedade, esse homem merece a morte. Aí Natã, como profeta de Deus, olha para Davi e diz assim: ô rei, é que tem hora que a gente não se vê na história, rei. Rei, tem hora que tem uma venda nos nossos olhos que não faz nos enxergar nós mesmos. Mas deixa eu falar uma coisa para você, rei. Se eu te disser que esse homem é você mesmo, a Bíblia vai dizer que Davi olha para aquela situação, enquanto o profeta está dizendo: olha, Deus te deu tudo, Deus te deu palácio, Deus te deu casa, Deus te deu reinado. Mas sabe o que aconteceu? Você falhou com Urias, um servo que estava no palácio. Esse homem tinha uma cordeirinha, esse homem tinha uma esposa, você tomou a sua esposa. A Bíblia vai dizer que quando Davi recebe a mensagem de Deus, irmão, ele era rei, ele poderia até matar o profeta naquele momento. Mas quando ele recebe aquela notícia,
A Bíblia diz que há um quebrantamento dentro de Davi. Há um arrependimento dentro de Davi. Quando Davi se arrepende daquilo que ele faz, a criança já está no ventre da mulher e não há como voltar atrás daquela situação. A Bíblia vai dizer que Deus imediatamente libera uma palavra através do profeta: fica tranquilo, você não vai morrer porque você se arrependeu. O Senhor te perdoa. O Senhor te perdoou. Porque tu tiveste essa atitude mediante a palavra que recebesse, terás vida. A Bíblia vai dizer que neste tempo, Batseba, ou Betseba, gera o menino. É uma criança que está no ventre dela, é filho de Davi. Mas é interessante que essa criança, no momento que ela é gerada, a Bíblia vai dizer que a criança, ela nasce doente, ela adoece gravemente. E a Bíblia vai dizer que Davi busca o favor de Deus enquanto essa criança está doente. Ele ora, ele jejua, ele põe vestes de tristeza, de luto, 7 dias de consagração no altar de Deus, 7 dias de busca na presença do Senhor, 7 dias em clamor: Senhor, tem misericórdia desta criança, Senhor, tem misericórdia desse menino. Os 7 dias passam, e após os 7 dias a Bíblia vai dizer que a criança morre. E agora, Davi, agora acabou. Agora foi o fim. Ele poderia ter dito isso, mas é interessante que quando Davi percebe que há uma conversa no meio do palácio, os seus oficiais, os seus soldados estão conversando, ele fala: a criança morreu. E um dos seus soldados lhe dá a notícia: morreu. Com a notícia da morte da criança, 7 dias orando, jejuando, buscando, intercedendo, clamando, a Bíblia diz que Davi então decide se levantar. E Davi faz 7 coisas quando se levanta. Primeiro, ele se levanta. Segundo, ele se lava. Terceiro, ele se unge. Quarto, ele muda de vestes. Quinto, ele entra na casa. Sexto, ele adora ao Senhor. E sétimo, ele come. É interessante nós observarmos, porque esse versículo que nós lemos do texto começa onde muita gente termina. Talvez as pessoas estão dizendo: e agora, como vai ser? Clamou, buscou, pediu de Deus resposta, mas mesmo assim a criança morreu. Esse versículo que nós lemos, o versículo 20, começa onde muita gente termina. Porque durante muitos dias Davi jejuou, chorou, orou, porque ele acreditava que o jejum pudesse mudar o decreto. Ele acreditava que a oração podia mover o decreto, mas o decreto era do próprio Deus. E deixa eu falar uma coisa: tem hora que mesmo você orando, tem hora que mesmo você jejuando, tem hora que mesmo você clamando, Deus não vai mudar o cenário. Você sabe que não é a ausência de oração que Davi teve? Ele orou. Você sabe que não é a ausência de arrependimento que Davi teve? Ele se arrependeu profundamente. Mas a criança morreu. Porque tem hora que mesmo você orando, Deus não muda o cenário. Tem hora que mesmo você orando, Deus não muda o ambiente. Tem hora que mesmo você orando, Deus não muda a pressão. Tem hora que mesmo você orando, Deus não muda a traição. Tem hora que mesmo você orando, Deus não muda o levante do inimigo.
Você sabe que quando Jesus estava orando no ápice da oração, chega quem Jesus mais confia, e a oração não livrou Jesus da traição. Mas na verdade alguém pergunta e diz assim: o que é que adiantou orar tanto e isso acontecer? Se a oração às vezes não muda o cenário, não muda a pressão, não muda o ambiente, não muda a traição, o que é que adianta orar? É que na verdade, se Jesus não tivesse orado, ele não suportaria passar pelo que passou. Porque a oração pode não mudar o ambiente, mas trata você por dentro. A oração pode não mudar o cenário, mas faz você ficar de pé no meio de uma guerra. A oração faz algumas coisas inevitáveis acontecerem na sua vida. Mas tem uma coisa: às vezes acontece você orando, às vezes acontece você clamando, mas se você não orasse seria pior. Continua orando, porque na oração Deus te sustenta. Neste versículo que lemos, há uma sequência de gestos espirituais, e sobre eles eu ministro sobre a nossa vida. Primeiro, Davi se levantou. Davi o quê? Vai falar mais forte. Primeiro o quê? Ele fez o quê? Quando Davi recebe a morte da notícia da criança, Davi não tenta convencer a Deus de mudar a sentença, porque se ele orou para curar, poderia orar para ressuscitar, sim ou não? Sim ou não? Só que Davi entendeu. Davi entendeu que ele não convenceria Deus a mudar o que Deus já havia decidido fazer. Quando Davi se levanta no versículo 12, ele está dizendo o seguinte: eu vou me levantar, porque embora o meu presente não esteja favorável, o meu futuro está intacto. Eu vou me levantar, porque eu não vou sacrificar o meu futuro tentando sepultar, tentando levantar ou ressuscitar aquilo que Deus já sepultou. Não, eu vou repetir nessa noite. Eu não vou sacrificar o futuro tentando ressuscitar algo que Deus já sepultou. Então Davi faz uma coisa: em vez de se prostrar ainda mais, a Bíblia diz que ele estava no chão. Mas com a notícia da morte, ele levanta do chão. Porque o futuro exige gente que tenha coragem de entender que chão não é endereço. O que Deus tem para fazer amanhã na sua vida exige de você uma visão de que você pode estar no chão agora, mas existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever Ele, e que Ele trabalha mesmo quando você não compreende algumas coisas, e que Ele tem uma palavra independente daquilo que você está vivendo. Então Davi diz: eu mudo a minha postura, já que a situação é a mesma. Eu não perco o que Deus tem para mim amanhã quando eu nego o meu amanhã. Eu perco o que Deus tem para mim amanhã quando as minhas mãos estão ocupadas demais segurando cadáveres emocionais, físicos, espirituais, ministeriais.
Então Davi se levanta. Ele não se levanta porque tem motivo, ele se levanta por fé. Fé não é resistir à dor. Fé é não se render quando a dor chega. O chão não é lugar de endereço. O chão não é lugar de morada. Existem pessoas que insistem em permanecer caídas, não por falta de fé, mas por apego demais ao que passou e ao que morreu. Só que Davi entende: quem insiste em permanecer no chão nunca alcançará o futuro que Deus tem preparado para a sua vida. Então a primeira resposta de Davi à dor é: eu me levanto. Eu me levanto. Sabe qual é a profecia que eu quero liberar sobre a tua vida? Você vai permanecer de pé onde muitas árvores estão caindo. Mas Deus te toma pela tua mão direita e te diz hoje: não temas, eu te ajudo. Segunda coisa que Davi faz: ele se lava. Esse banho de Davi aqui é um símbolo de uma limpeza profunda, não física, uma limpeza da alma. Esse homem pecou, esse homem falhou, mas agora ele lava o que restou. Porque existem dores, preste atenção, existem dores na nossa vida que só saem quando a gente decide lavar. É uma limpeza completa. Irmão, não tem nada mais prazeroso do que ter um dia atarefado, suar, chegar em casa, abrir o chuveiro e tomar aquele banho, de escovar tudo. Sensação de limpeza. Sensação que você já está diferente. Nada mudou. Mas só o banho te fez enxergar diferente. Às vezes a nossa alma está carregando algumas sujeiras. Às vezes, mediante o versículo 19, a nossa alma está carregando algumas feridas. Só que quando Davi decide entrar nesse novo tempo, ele diz: eu entro de corpo, alma e espírito. Eu decido me lavar. Davi está dizendo: nada de sujeira, nada de rancor, nada de mágoas, nada de feridas guardadas, armazenadas. É hora de limpar-se. Davi se lava, Davi se purifica. Esse lavar de Davi é: eu estou me limpando. Interessante, é ele que está ferido, é ele que está sentindo, é ele que está carregando, mas é ele que decide se lavar. Porque Salomão disse: de tudo que você tenha que guardar na vida, não guarde dinheiro, não guarde casa, não guarde carro, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso significa, aquilo que vivemos, dores que enfrentamos, muitas vezes querem ficar armazenadas no nosso coração, armazenadas no nosso pensamento, armazenadas na nossa forma de agir, armazenadas na nossa forma de pensar. Mas essa noite é noite de banho completo de Deus sobre a nossa vida. Não, eu tenho uma profecia para mim e para você: não vai ficar nada, não vai ficar marca de sujeira nenhuma. Porque o Espírito de Deus te toma pela mão e diz: é tempo de lavar-se. Eu estou sentindo a graça de Deus. Tem alguém para levantar a sua mão? Há uma limpeza espiritual na tua vida hoje. A graça
graça de Deus te alcançou e te trouxe nessa noite para dizer: sujeira não fica, ódio não fica, raiva não fica, mágoa não fica, rancor não fica, tristeza não fica. É tempo de lavar. Tem alguém para adorar Jesus aqui, irmão? Tem alguém para adorar Jesus aqui? Esse teto não é teto, é nuvem da glória de Deus que está aqui. Essa casa está tomada pela glória de Deus. Ei! Mas não foi eu, pastor, que provoquei, mas é você que tem que se lavar. Mas não foi eu que fiz, mas é você que tem que se lavar. Mas não foi eu que fiz, mas é você que tem que estar com a mente tranquila e resguardada. Porque a Bíblia diz que Deus conservará em paz aquele cujo propósito está firme nele. Há um blindar de Deus na tua mente e no teu coração aqui hoje. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. E além de lavar, tem gente que tem que vitrificar. Um dia desse o irmão disse: só tem um negócio para fazer aí no carro. Eu digo: é o quê? Não, é um negócio que quando mesmo suja, a sujeira não fica. Eu digo: é esse. E tem hora que vem as poeiras, vem a sujeira. Eu vejo o carro do lado. Eu digo: por que esse não ficou? Porque esse, além de lavar, vitrificou, purificou, não sei o que lá. É que eu não sei dizer os nomes, mas é esses nomes mesmo. Quando você lava, é possível que a sujeira de amanhã tente entrar novamente. Só que quem está com a alma lavada sabe que nenhum resquício pode ficar. Quando Davi se levanta, ele se lava. Quando ele se lava, ele se unge. Diga depois de mim: ungiu-se. Diga mais forte: ungiu-se. Sabe o que eu acho interessante? Quantos soldados fiéis, amigos verdadeiros Davi tinha no palácio? Quantos? Posso dizer para você? Vários. Quantas pessoas desejavam ver Davi prosperar? Várias. Só que na hora do maior ápice de dor na vida de Davi, não aparece ninguém. Para ungir Davi. Só que você sabe que essa unção de Davi na própria vida dele é ele entendendo uma estação na vida dele. Deixa eu liberar uma palavra para você. Ninguém aparece para ungir Davi. Mas sabe o que Davi faz? Como a necessidade é dele, ele faz só. Porque existem momentos que Deus vai permitir que mesmo com muitas pessoas do seu lado, ninguém tenha força humana para te levantar. Há estações na nossa vida que o céu não envia profetas. Há estações da nossa vida que o céu não envia amigos. Há estações da nossa vida que a liderança não liga, o ambiente não percebe. Há estações da nossa vida que ninguém valida ninguém, ninguém confirma ninguém. Só que Davi entende, não é abandono, é treinamento. Pastor, no momento mais difícil da minha vida, eu esperei aquela ligação, mas eu não recebi. Pastor, no momento mais difícil da minha vida, eu esperei aquele abraço, mas eu não recebi.
Pastor, no momento mais difícil da minha vida, eu esperei que alguém chegasse até a mim, mas não chegou. Pastor, no que eu estava refletindo na minha vida, algumas coisas que eu esperava que acontecessem, não aconteceram. Só que Davi se unge, porque o propósito de Deus não depende de plateia. O chamado de Davi não depende de aplauso. O chamado de Davi não depende de plateia. Há uma promessa que não depende de confirmação humana. Por quê? Porque o céu já validou. A Bíblia diz que um dia Deus precisou fazer um juramento. Só que ele olhou para a terra e disse: não posso jurar não, por ninguém. Aí a Bíblia diz que ele, não tendo por quem jurar, jurou por ele mesmo. Segura esse óleo nas suas mãos. Eu quero dizer que isso aqui não é superstição não, viu? E nem ritual vazio. Isso aqui é um ato profético. Esse óleo que você está segurando aí representa algo que Deus já colocou dentro de você. Porque nessa noite ninguém vai te ungir. Nessa noite você mesmo vai ungir a sua cabeça. Quem sabe se ungir no secreto não precisa ser empurrado no público. Quem se levanta quando ninguém vê, permanece de pé quando todos veem. Esse óleo que Deus está permitindo que esteja nas tuas mãos, é Deus dizendo que depois do fim ainda tem um capítulo escrito pelo dedo dele sobre a tua vida. Porque o mesmo Deus que liberou e permitiu que o fim chegasse, está liberando graça para o depois do fim. Quando Davi se unge, unção na Bíblia, escuta aí, segura aí, não unge agora não, é para a missão. Quando Davi se unge, ele está gritando assim: o meu propósito não acabou. Quando Davi se unge, ele está dizendo assim: ainda há um propósito sobre a minha vida que Deus estabeleceu e cumprirá. Quando Davi se unge, ele diz assim: para eles o capítulo foi do fim, mas esse fim não foi capaz de me anular. Para eles o capítulo foi do fim, mas eu não morri onde as dores quiseram me paralisar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus ainda não terminou o que tem na sua vida. Eu preciso dizer de novo, você que está em casa, você que está aqui, Deus ainda não terminou o que Ele tem na sua vida. Unção na Bíblia significa propósito, missão e responsabilidade. Ninguém vem ungir Davi, mas sabe por que Davi se unge? Porque ele está quebrando toda a dependência emocional em coisas e em pessoas. Como ministro desta igreja, como anjo desta casa, eu sei o que gerei.
Essa igreja não foi formada com dependência emocional de pessoas em pessoas. Essa igreja não foi formada doente. Essa igreja foi formada sarada. Esse evangelho que eu preciso de alguém para me carregar não é evangelho, porque tem hora que você vai olhar do lado e não vai encontrar o pastor, não vai encontrar o líder, mas Deus estará lá. E eu estou quebrando nessa noite, como ministro do evangelho, toda a dependência emocional de mesas que Deus não está. Eu quebro agora no mundo espiritual. Eu desligo agora toda palavra satânica contra você. Você foi chamado para viver em Deus e Ele é com você. Oraba cantaraba shuribi calabarachai. Me dá, Ritor. Quando alguém não te enxergar, quando alguém não te olhar, você tem óleo para se ungir. Tem coisas que querem ficar apegadas no teu coração. Tem pessoas que querem dizer: eu paguei o preço por você. Pagou coisa nenhuma. Num dia que eu fui reclamar com Deus de algo, e eu disse: Senhor, não foi agora não, foi há 3 anos atrás. Ele disse: a igreja não é sua, é minha. Você acha que eu morri na cruz para te dar a chave da minha igreja? Não é minha. Não é meu. Então você não foi gerado para depender de mim. Porque se o Senhor me soprar a algum lugar, você vai subir nesse púlpito amanhã e você vai ser o profeta dessa casa. Preocupa não que eu não vou embora não, viu? Eu vou ficar. O diabo que se mude. O diabo que dê seu grito de derrota de lá para lá. Aqui tem uma palavra de Deus sobre essa casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Leve canto, reminência, narabadarachai. Decomini, viassuri, andarabai. Recebe graça de Deus agora. Se eu sou profeta de Deus, esse óleo não vai ser em vão hoje na tua vida. Quando Deus começar a acontecer algumas coisas na tua vida, você não vai dizer: foi o profeta que me ungiu, foi fulano de tal que me deu uma palavra. Foi não. Eu entendi que eu precisava quebrar minha dependência emocional de pessoas. Deus me deu o óleo e eu mesmo me ungi. Segura esse óleo aí. Deus, eu te apresento este óleo. Eu consagro a ti este óleo. Na autoridade do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não é um óleo comum. É consagrado ao Senhor neste momento. A unção na Bíblia traz missão e responsabilidade de um chamado que nasce em cada vida. E eu declaro em cada vida e em cada coração, depois dessa página que estava escrito fim, o Senhor está escrevendo: é só um recomeço de um novo tempo e de uma nova história. Reminência. Se você concorda,
que coisas não te prenderão e pessoas também não. Se você crê, é você e Deus. Você vai dizer assim comigo: Pai, quebra toda dependência emocional que eu tenha que me apegar a coisas ou pessoas. Toda necessidade de validação, toda necessidade de aprovação humana, cai por terra sobre a minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu renuncio a tudo aquilo que queira virar identidade de luto na minha vida. A dor não vai me abrigar, o sofrimento não vai me abrigar, o passado não vai governar o meu futuro. Eu não ressuscito, fale forte, eu não ressuscito o que o Senhor já sepultou. Há um tempo novo, de um novo nascimento sobre a minha vida. Unge a tua cabeça assim, ó. Eu unjo a minha cabeça. Toca Jesus. Toca Jesus. Onde tiver uma enfermidade alojada, vai tirando Jesus. Onde tiver uma dor preenchida dentro da alma, vai arrancando Jesus. Toca Jesus. Toca Jesus. É uma validação de um tempo de abundância. É uma validação de um tempo que o fim não define um novo tempo. Ai! Ando! Relevarácia! Eita! Terra! Os vasos de Deus se liguem no trono agora. Deus vai tomar alguém aqui agora. Deus vai encher alguém aqui agora. Recebe, 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 recebe graça, recebe força, recebe alegria. Eita, eita, ninguém vai colocar a mão, é o próprio Deus que vai tocar. Toca Jesus, 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 toca Jesus. Mexeu na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. E o meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. leva-me a um lugar. Te amo, meu papai. Lamando, remamai, adarabá, churimiana, amarras. Xeramicouve, adarabacá. Daraminanto, Sem reminência. ti eu sei que eu morro. Só quem é batizado com o Espírito Santo está proibido de falar na língua da terra agora. Darabá, churimiana, daramahas. Eita! Eu sei, Jesus. Estamos É mandarabá, churimina. Daramicouve, Te adarabá. amo, meu Alabara, xeramina. Darabá, churimicara, manas. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que eu morro. Me enxergou na tormenta, me
roupas novas, pois azeite minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Amado remai, era me da shuri da rabia, shuri me come da remo, shuri me come da rabadara, shuri me come. Ti pra curvi. Era micho, eminência, era mãe. Unção para você crescer. Unção para você prosperar. Unção de um novo tempo. Segura a mão de quem está do teu lado aí. Segura a mão, segura a mão. Você próprio se ungiu. Agora recebe um aperto de mão ou um abraço e você tem intimidade. Meu Deus. Ah, se todos pudessem ver. Amado rei Arábia. Eita! Feche os teus olhos. Senta. Sente. Pode sentar. Depois que ele se ungiu, eu encerro agora. Ele colocou vestes novas. Posso falar algo para você? Roupas antigas representam fases antigas. Vestes de luto não cabem mais em quem deu um grito de liberdade e disse: eu decido continuar, mesmo depois do fim. Davi troca a roupa que cheirava a morte, que fedia a cadáver. Quando Davi troca a sua roupa, a Bíblia vai dizer que depois de trocar a sua roupa, ele entrou na casa do Senhor. Diga depois de mim, ele entrou. Fale mais forte, ele entrou. Pela última vez, ele entrou. Porque quando você muda de vestes, você entende que Deus
não se afastou de você quando você perdeu, e nem você se afasta de Deus quando o fim foi anunciado para você. Quando Davi está entrando, ele está dizendo: eu decidi continuar. Porque a dor que Davi sentiu não afastou ele do altar. Você sabe que tem gente que foi ferido no meio da caminhada e disse: para que orar? Não oro mais não. Para que exercer o chamado de Deus na minha vida? Não exerço mais não. Só que quando Davi está entrando, ele está dizendo: eu estou pronto para exercer de novo aquilo que Deus me confiou. Ele não questiona, ele entra. Quanto mais dificuldade, mais perto do altar você estará. Eu estou profetizando que quanto mais luta na tua vida, mais crente, mais fervor de Deus você terá. Depois que Davi se unge, depois que Davi põe vestes novas, ele adora ao Senhor. Porque adorador não adora quando dá certo. Adorador adora mesmo quando a dor aparece. Eu falei alguns dias atrás e vou repetir: quem é adorador tem repertório mesmo quando o vale chega. Vou cantar o quê agora? Cantar o quê? Pregar o quê? Falar o quê? Agora é que tu vai ter palavra para falar. Agora é que tu vai ter louvor para falar. Quando Paulo e Silas estão presos na prisão, mãos amarradas, açoitados, ele olha para Paulo, ele olha para Silas e diz: você sabia que tem um jeito da gente sair daqui? Como? Não calando o adorador que existe aqui dentro. O inimigo queria calar a tua voz, mas a adoração vai ser mais forte do que a murmuração. A adoração vai ser mais forte do que o questionamento. Por que, Deus? Por que nada? O Senhor é soberano, fiel, poderoso, está no controle, e eu te adoro. Eu te adorarei no mar, no vento temporal. Te adorarei na tempestade, na bonança. Você pode dizer isso? Na prova, no fogo, no vale, no monte, em meio ao deserto ou perto da fonte. Eu só posso mesmo é te adorar. Então levanta a mão no alto do céu e diz: te adorarei, te adorarei. O quê? O quê? Independente do que for, te adorarei. Não, aumenta mais o volume da voz e diz: te adorarei, te adorarei, te adorarei. Independente do que for, te adorarei. Sabe qual foi a última coisa que Davi fez para eu orar por nós? Ele fez o que eu amo fazer: comeu. Você sabe o que representa a comida na Bíblia? Se você vai sem comer, aí na frente você cai sem força. Só que tem um profeta na Bíblia que ele está encerrado em suas forças. Ele vai para dentro de uma caverna, depois ele vai para dentro de um deserto, depois ele vai para os piores dias da sua vida, e ele fica deitado. Mas quando o anjo aparece, o anjo diz: Elias,
levanta e come, porque o caminho ainda é longo. Quem não come está dizendo assim: o meu trajeto é curto. Por isso que eu como. Mas quem come está dizendo assim: eu preciso me alimentar, porque tem uma jornada longa pela frente. Depois do fim, tem uma jornada longa na frente. Depois do encerramento, tem uma jornada longa na frente. Porque Davi estava sepultando um filho, mas ele foi consolar a esposa, que era a esposa legítima agora. E no consolar da esposa, Deus visitou o ventre dela. E sabe o que ela gerou? Salomão. Porque Deus não permite nada ir embora para não gerar algo melhor depois. Mas a criança morreu, mas Salomão está vindo aí. Foi morto, mas gerou novamente. Pode comer. Não vai parar de gerar. Salomão está vindo com sabedoria de Deus aí no vento. Para discernir um tempo de uma criança que nem nome teve, mas ele carrega um nome, um chamado e uma identidade. É Salomão. Levanta a mão, 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 levanta a mão. O que está vindo aí não se compara com o que perdido foi. O que se perdeu não se compara com o que Deus está trazendo sobre a tua vida, teu chamado, teu ministério, tua casa, tua família, teus parentes. Ai, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo graça de Deus aqui para dizer para você: continua, 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 continua. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correias, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Cante, cante. A gente Precisa entender O que, igreja? quando Deus está falando. Meu Deus. Coisa linda do céu, canta. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Tem que fazer o quê? Basta. Basta somente esperar O que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Adore, exalte. Então louve, Simplesmente louve. Tá chorando louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu.
frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Feche os seus olhos onde você está.